Às 11h20 do dia 10 de março de 2020, na condição de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a ocorrência de danos ambientais e despejo irregular de resíduos químicos na Lagoa de Araruama, efetuados pela concessionária de serviços públicos de água e esgoto Prolagos S.A., e contando com a presença dos senhores deputados, excelentíssima senhora vice-presidente Zeidan Lula, excelentíssimo senhor relator, deputado Gustavo Schmidt, excelentíssimo senhor deputado subtenente Bernard, a quem muito me agrada a presença, deputado da região dos Lagos, que soma forças conosco nessa nossa luta para salvaguardar a Lagoa de Araruama. Dou por aberto os trabalhos da reunião, segunda reunião ordinária, contando com a presença dos convocados. Senhor Luiz Eduardo Troisi, presidente da Genersa, senhor Sérgio Braga, presidente da Prolagos. Gostaria de agradecer a presença dos convidados, excelentíssimo senhor Dr. Peter Samerson, procurador-geral do município de Barba Grande, que representa aqui a pessoa do prefeito Vantuil, excelentíssimo senhor vereador de Cabo Frio, Wagner Azevedo Simão, Vaguinho, excelentíssimo senhor vereador de Búzios, Josué Pereira. Queria agradecer a presença de cada um dos senhores. Antes de iniciar os trabalhos, gostaria de informar que recebi nessa data petição técnica do excelentíssimo senhor presidente da Prolagos, em que, dentre outras coisas, ele informa que teria solicitado cópia dos autos da CPI por 3 momentos e, ao final, faz um requerimento. Requer de forma expressa, através de seus advogados firmatários, seja garantido, primeiro, o exercício do direito constitucional à ampla defesa, mais especificamente, segundo, o direito ao silêncio em relação a fatos indiciários de crimes ambientais. Terceiro, o direito de não prestar compromisso. Quarto, o direito de estar acompanhado de advogado durante o depoimento. E, quinto, a requalificação do seu status jurídico de testemunha para investigado. Para que não haja, em hipótese alguma, nenhuma arguição de nulidade dos trabalhos da CPI, enquanto presidente, estou deferindo os pedidos de Vossa Excelência. Ao final desta sessão, será fornecido cópia integral de todo o processo da CPI a Vossa Excelência, e, posteriormente, nós poderemos convocá-lo na qualidade de investigado, como solicitado em petição própria, e aí sim, para que Vossa Excelência possa responder baseado naquilo que foi posto dentro dos autos do processo dessa Comissão Parlamentar de Inquérito. Não obstante, gostaria de ouvi-lo na qualidade de convidado, aqui presente, podendo responder às perguntas ou não, querendo se manter em silêncio em razão da condição de investigado. Mas o bom é que nós tenhamos um trabalho profícuo aqui, essa CPI, presidente da Genersa, presidente da Prolagos. Apesar de estarmos num órgão político, ela objetiva 2 pontos específicos e principais pontos. Um é salvaguardarmos o despejo de esgoto na Lagoa de Araruama de uma maneira bem objetiva. O segundo ponto, minimizarmos o sofrimento da população consumidora no que se refere à cobrança da taxa mínima de água. Por fim, a depender da condução dos trabalhos da CPI, apontar responsabilidades por eventuais atos criminosos ou não. Então, senhor presidente, está deferido o pleito técnico de Vossa Excelência, visando simplesmente salvaguardar a continuidade deste trabalho, sem que qualquer pessoa possa arguir a nulidade desse procedimento de investigação. Antes de conceder a palavra aos deputados membros da CPI, eu farei algumas perguntas e breves explanações. Posteriormente, darei ampla palavra ao nosso deputado da região dos Lagos, subtenente Bernard, que eu agradeço novamente sua presença aqui, subtenente. Posteriormente, Vossa Excelência terá o tempo de fazer o uso da palavra, expor aquilo que queira e responder ou não aquilo que lhe for perguntado. Muito
Estamos dirigindo ao senhor Sérgio Braga. Há quanto tempo o senhor conhece a região dos lagos? Há quanto tempo o senhor conhece a região dos lagos? Como visitante desde a década de 80, que eu passo minhas férias aqui. Morava em Belo Horizonte. Bom, primeiramente, gostaria de cumprimentar a mesa, os deputados, Vossa Excelência, e aceitamos a sua convocação como uma grande oportunidade de apresentarmos a complexidade e a extensão dessa concessão, que eu acho que nós só temos a ganhar com o esclarecimento e com a contribuição dos senhores. Respondendo objetivamente à sua pergunta, eu frequento desde a década de 80, morava em Belo Horizonte, com meus filhos pequenos, vinha passar férias aqui, e estou como executivo da empresa desde agosto de 2018, há 1 ano e 8 meses. O senhor se recorda como era a Lagoa de Araruama quando o senhor frequentava, enquanto visitante, a região dos lagos? Sim, me marcava 2 aspectos. Um era a absoluta falta de água, né, que nós tínhamos na região, era um problema caótico. E a lagoa, na época, se eu não me engano, a população era de pouco mais de 200 mil habitantes, né? Nós temos hoje 420 mil residentes, e confesso que eu frequentava mais a praia, menos a lagoa, mas a lagoa, naquela ocasião, já tinha comprometimentos de esgoto in natura, tanto é que a empresa, quando iniciou o trabalho de concessão, a partir de 2004, quando foi feito um TAC que estabeleceu os investimentos necessários, nós tínhamos 0% de tratamento de esgoto na região dos lagos, 0%, até 2003. Mas o senhor confirma que a lagoa era limpa? Não, se recorda? Eu estou lhe confirmando que nós tínhamos o esgoto in natura indo pela drenagem das cidades para a lagoa. A lagoa não tinha nenhuma interceptação e nenhum tratamento, não existia nenhuma estação de tratamento de esgoto na região. Sim, mas em relação à lagoa, o senhor pode responder se ela tinha água limpa ou não? O senhor se recorda? Não, eu não posso lhe dar essa afirmativa, eu não tenho elementos para isso. A que o senhor atribui o estado em que a lagoa se encontra hoje, senhor presidente? O crescimento populacional que a região teve, que foi muito bom para o turismo, levou a uma superpopulação em torno da região, em torno da lagoa, e, com o passar dos anos, sem aquele tratamento, os canais de drenagem das cidades, principalmente Cabo Frio, Iguaba e São Pedro, eles se dirigem, toda a drenagem, toda a água de chuva e o esgoto in natura, na ocasião, se dirigia especificamente para a lagoa. Isso gerou realmente um acúmulo de rejeitos ao longo do tempo, que tem sido o principal contribuinte para que a lagoa tenha no seu fundo uma proliferação de algas. Basicamente, o que a empresa fez ao longo desse tempo, na execução do seu contrato, foi de fazer a interceptação através desse modelo que... uma questão de ordem. Pois não. As suas perguntas, eu posso fazer a explanação de uma maneira mais completa? Sim, sobre a se situação? de alguma forma eu senhor... entender que Vossa Excelência estaria saindo do objeto, eu interrompo Vossa Excelência. Pois não. Era bom a gente contextualizar, né, para poder entender. Então, eu me referia ao início da concessão. A concessão tem 20 anos, a Prolagos foi fruto de uma concessão, uma decisão, a nosso ver, acertado do poder público, que fez o chamamento para a iniciativa privada através de um edital, e esse edital foi desde 96 elaborado. A concessão foi iniciada em 1998. Era previsto resolver, num primeiro momento, o abastecimento de água na região. Nós tínhamos, naquela ocasião, 30% apenas de cobertura de água nesta população, que era pouco mais de 200 mil habitantes. Volto a frisar, hoje são mais de 420 mil residentes. Na época do verão, nós chegamos a uma população de 1.300.000 pessoas na região. Então, a prioridade naquela ocasião, no nosso contrato, através especificado nas metas contratuais ano a ano, estabelecia, primeiro, um movimento de investimentos em água, e depois, a partir dos anos subsequentes,
progressivamente o atendimento de esgoto. Na ocasião, por volta de 2003, foi feito um TAC em que se estabeleceu uma mudança de conceito. Diferentemente do que é usado na grande maioria ou quase totalidade das concessionárias Brasil afora e mundo afora, se optou, naquela ocasião, com a participação da sociedade civil, organizada através de Ministério Público, poderes concedentes, que o contrato deveria ser modificado da Prolagos, não mais sendo o seu curso natural, que é construir redes separativas dedicadas à coleta de esgoto, assim como tem as redes de drenagem, tem a rede de água. Ao invés de ter a construção dessas redes separativas, deveria se fazer convênio, como foi feito, através desses documentos de aditivos contratuais, para que se utilizasse a coleta já acontecida de maneira clandestina do esgoto nas redes de drenagem das cidades, que fizesse essa coleta de maneira oficial, utilizando as redes de drenagem das prefeituras, e fazendo a interceptação ao final da rede, o que a gente chama ajusante, ou seja, após a conclusão dessa rede, antes de ir para o corpo hídrico, a construção de cinturões de captação, de captação e deslocamento desse líquido, desse esgoto, para as elevatórias e estações de tratamento. Foi, então, feito desta maneira. Isso, de certa forma, explica também a natureza diferenciada que nós temos de tarifa. Na ocasião, nós tínhamos a tarifa. Pois não? Eu vou solicitar, eu vou conferir a Vossa Excelência a oportunidade de fazer a sua explanação final. Sim, pois não. Se puder focar nas perguntas que eu estou fazendo, ainda que Vossa Excelência tenha que fazer uma abrangência dos fatos, a gente já começa a partir para a parte tarifária. Eu gostaria que Vossa Excelência respondesse às perguntas, para a gente não perder o contexto. Eu vou conferir a Vossa Excelência a oportunidade de, ao final, fazer toda a explanação do histórico da empresa. Está ok? Então, eu havia feito a pergunta a que Vossa Excelência atribui essa poluição da lagoa. Eu atribuo o fato de que o corpo hídrico receptor da drenagem das cidades e, obviamente, do efluente tratado das estações é a lagoa. Nós só temos a outra alternativa, é o mar. Então, a sociedade decidiu construir a rede de drenagem para a lagoa. E a lagoa recebeu, durante muitos anos, o esgoto bruto in natura através dessa rede lançado diretamente na lagoa. Sem indicar qualquer tipo de responsabilidade, Vossa Excelência entende que o esgoto, o despejo do esgoto, é o responsável pela situação da lagoa nesse momento? Não somente o esgoto. Nós estamos, inclusive, concluindo um trabalho que encomendamos e patrocinamos através da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do seu departamento COP, que é um dos mais consagrados no Brasil de estudo de marés e lagoas, e conhece profundamente a Laguna de Araruama. Esse estudo tem apontado diversos fatores, desde fatores de natureza, de ordem natural, né? Vocês, quem conhece a lagoa tem 220 quilômetros de abrangência e tem uma profundidade extremamente rasa em diversos pontos. E ela é hipersalina, tem mais de 60% de salinidade. Então, ela sofre intempéries com muita facilidade, ela é sensível, sofre intempéries da natureza. Esses movimentos ele acarreta uma série de anomalias. A temperatura que ela é exposta, as chuvas que ela recebe. Então, tem uma série de fenômenos, o assoreamento da própria lagoa, que contribui, os seus rios, né? Hoje, para o deputado, para se ter uma ideia, hoje nós temos aí a contribuição de vários rios que já trazem de longe a poluição, e eles são responsáveis realmente por um dano muito grande. Do ponto de vista de responsabilidade da concessão, nós temos uma meta contratual prevista para vigorar até 2023, de termos 80% da cobertura de esgoto na região da nossa concessão. 20% ainda não está coberto contratualmente e terá que ser estabelecido mecanismos para avançar de 80% para 90% a partir de 2023, que são os famosos cinturões a serem feitos ainda dentro do processo
contratual regulatório que vai permitir, pelo menos na nossa área de concessão, em mais 22 pontos, interceptar esse esgoto que corre, vamos dizer assim, a céu aberto, através a população que se localizou ao entorno de determinados valões ou córregos, despeja esse esgoto irregularmente, ao invés de ter a fossa-filtro, despeja esse esgoto nesses córregos, e ele vai para a lagoa, ele não está ainda interceptado. Por força contratual, nós temos ainda o prazo de fazê-lo e temos todo o interesse, temos tratado isso aí com uma certa frequência. Aqui está presente o presidente da agência reguladora, que tem nos auxiliado muito nessa discussão, para encontrarmos fórmulas de anteciparmos esses investimentos para acelerar, vamos dizer assim, a blindagem da lagoa. Senhor presidente, Vossa Excelência falou que as metas contratuais se dirigem a aplicar 80% do tratamento do esgoto até 2023 e afirmou que a situação da lagoa no estado que se encontra, uma parte se decorre do derramamento de esgoto, outra de fatores naturais, como assoreamento, etc. O senhor entende que este contrato, para salvaguardarmos a lagoa, para darmos adequado tratamento ao esgoto, ele é ineficiente? A concessão é ineficiente na modelagem que está para o tratamento completo do esgoto da região dos lagos? Não diria que ele é ineficiente. Eu diria que, assim, na linha do tempo, ele precisa ser evoluído, ele precisa ser complementado. E daí nós apresentamos, há cerca de 2 anos atrás, um projeto de construção de redes dedicadas à coleta de esgoto, separadas, o chamada rede separativa. Fizemos uma contratação, fizemos um projeto executivo, fizemos um investimento grande. Então, hoje, nós possuímos um projeto, no seu detalhe, passando em todas as ruas, em frente de todas as casas dos 5 municípios. Esse projeto, que envolve mais ou menos 2.000 quilômetros de rede, com todas as suas elevatórias, com todos os seus coletores, as suas linhas de recalque, esse projeto está pronto. Nós protocolamos ele na agência para que ela desse o endereçamento de como que nós vamos fazer a evolução do modelo que nós temos hoje, de tomada em tempo seco, que utiliza a rede de drenagem das prefeituras, sobre a manutenção das prefeituras, fazendo a interceptação, ajusante ao final dessas redes. Como é que a gente poderia conviver com este modelo, que ele precisa ser preservado para a proteção da própria lagoa, e ser introduzido uma solução de médio e longo prazo, o que seria a solução definitiva, a solução que normalmente as cidades adotam, que é ter uma rede separativa. Esse projeto, obviamente, nós apresentamos os custos envolvidos no projeto, na execução do projeto. Ele foi encaminhado pela agência reguladora para os poderes concedentes se manifestarem de qual a velocidade que eles estariam e por onde começá-lo, e qual a velocidade que ele deveria ser estabelecido. Ele está em discussão, ele vai provavelmente ser consensado a sua definição na revisão quinquenal que está em curso, conduzido pela agência reguladora. Acreditamos que, mais alguns meses, nós vamos ter a conclusão de quantos % nós vamos fazer desta nova rede de esgoto dedicada a cada ano. Então, eu diria assim, o modelo atual ele é o modelo que foi estabelecido pela sociedade na ocasião. Os técnicos, os especialistas entendem que era um modelo possível e mais rápido para poder resolver o problema imediato que estava acontecendo com a lagoa. Em 2002, especialmente, ela estava numa situação muito crítica. Então, se fosse aguardar, rasgar... Os senhores têm ideia do que significa uma cidade já pronta, já urbanizada, diferente naturalmente, o esgoto, quando ele é construído junto com a rede de drenagem, separadamente, mas eu digo no mesmo momento, abertura de ruas, rede depois de energia elétrica, o gás, quando tem, isso é um determinado esforço que a sociedade
participa. Quando a cidade já está pronta, estou falando que há 16 anos atrás nós não tínhamos nenhuma coleta de esgoto na região, então, quando a cidade já está pronta, como é o caso, você rasgar as ruas, fazendo o lançamento dessas tubulações, etc., além de ser caro, ele causa realmente uma dificuldade muito grande. Você não consegue fazer, mesmo que a engenharia tivesse solução para isso, não consegue fazer isso da noite para o dia. Você tem que ter um planejamento. Então, assim, a rede separativa ela vai trazer a complementação que o modelo exige da cidade, mas ele foi o modelo possível, o modelo escolhido e o modelo que deu certo. Os dados comprovam, nós temos um índice de redução de doenças hídricas na região, apurado pelo Ministério da Saúde, que reduziu de 129 doenças e internações por doenças hídricas, nesse período de 2004 até 2018, nós saímos de 129 por cada 100 mil habitantes para 9 por 100 mil habitantes. Então, o gráfico, quando mostra ano a ano a redução dessa curva de doenças hídricas, ele se cruza exatamente com a evolução do investimento em saneamento, em esgoto sanitário. Então, isso já foi objeto, inclusive, de matérias especializadas, mostrando o sucesso do modelo da região dos lagos em ter enfrentado isso em curto espaço de tempo e revertido isso. Um outro dado que mostra isso também, Excelência, o INEA faz um levantamento rotineiro ao longo de muitos anos de balneabilidade das praias. Ele publica isso no site dele. Há vários anos atrás, quer dizer, nesta época, a pior balneabilidade era da região dos lagos. Ela nunca passou de 60%. 60% do tempo as praias estavam disponíveis para o banho e 40% estavam proibidas, isso somando todas as praias, né? O final da rabeira da relação era sempre a região dos lagos. Hoje nós temos mais de 92%. Então, nós somos a região que tem o melhor índice de balneabilidade comparativamente com o norte, o sul, o próprio município do Rio de Janeiro. Então, são fatores que não são perfeitos, os números não nos acomodam, porque tem muito que ser feito. Exemplo disso é exatamente essa migração do modelo que nós temos hoje para um outro modelo mais que vai blindar mais essa questão do esgoto, que é a rede separativa, mas eu acredito que foi um modelo que teve seu sucesso. Sem querer interrompê-lo, esses dados técnicos, eu gostaria que Vossa Excelência os trouxesse aos autos da CPI. Aqui a análise técnica pode verificá-los. De uma maneira objetiva, senhor presidente, essa CPI tem 3 objetivos, como eu falei inicialmente. Um é apurar eventual responsabilidade. O segundo é objetivar uma melhora para a Lagoa de Araruama. E o terceiro é verificar a hipótese de acabarmos com a cobrança da taxa mínima dos contribuintes. De uma maneira objetiva, questionando a Vossa Excelência. Vossa Excelência informou, em suas respostas, que, a médio e longo prazo, a melhor solução seria a aplicação da rede separativa. Eu te questiono em curto prazo, visando atender os objetivos da CPI. É possível que façamos de maneira imediata o cinturão no entorno da lagoa referente ao despejo de esgoto clandestino? A Prolagos tem esse objetivo? Respondendo afirmativamente, tem. Nós fizemos a contratação de projetos executivos para poder subsidiar a agência reguladora para uma decisão que esperamos que a gente consiga aí nos próximos meses, dos tais 22 pontos, frutos de uma identificação feita em conjunto com... São 54, salvo engano, senhor presidente. 54, ele atinge a toda a região. Na nossa concessão, nós temos 5 municípios e a outra empresa concessionária atua em volta da região em outros 3 municípios. Os 54 foram o conjunto. O que nos coube naquela ocasião da vistoria foram 27 pontos, dos quais nós já resolvemos e temos a pendência de 22. Pela gravidade do que foi identificado, alguns nós já executamos, que eram de execução mais objetiva, como foi o caso da ponta do Ambrósio e Convento, etc. Alguns outros exigem um projeto mais detalhado. Já havia sido encaminhado na agência, no início dos processos de revisão quinquenal,
o planejamento de ser feito até 2023. Naquela ocasião, nós estávamos em 2019. Com esse pleito da sociedade de antecipar, nós pedimos já a confirmação do projeto executivo com seu orçamento e o seu tempo de execução, para estarmos protocolando junto à agência, de tal maneira que a gente consiga executá-lo no menor prazo possível. Então, temos o interesse, sim, são 22 pontos de escoamento do esgoto in natura, que não é, diferentemente do que algumas pessoas equivocadamente colocam, não é a Prolagos que está lançando o esgoto. A Prolagos não lança o esgoto in natura. O esgoto é produzido pelas casas, pelas pessoas, e nós fazemos a coleta. Quando a urbanização, a quantidade de casas, elas estão num determinado córrego que não tenha nem rede de drenagem, nem nada, esse esgoto ele deveria ser tratado pela legislação em fossas filtro sumidouro. Se eles são lançados no córrego, no rio, ele vai em matéria bruta para a lagoa. Não é a fonte de geração da Prolagos, não é isso. É a sociedade que produz isso, e no nosso contrato, pela sequência que foi estabelecida, nós iríamos agora, então, estarmos captando isso, e vamos fazê-lo da maneira mais rápida possível. Então, independente das metas contratuais, Vossa Excelência teria condições de se comprometer com essa CPI, num curto espaço de tempo, de realizar essa obra do cinturão destes pontos clandestinos de derramamento de esgoto? Eu não posso me comprometer, assim, a coisa não é... até, pessoalmente, eu gostaria de acelerar ao máximo, né? Mas nós temos um ordenamento jurídico muito bem feito. Felizmente, ele é bem feito e severo, exatamente para trazer segurança jurídica para qualquer agente, para qualquer ente que esteja participando desse processo. No nosso caso, nós temos um contrato, esse contrato ele é revisto, a cada obra que é executada, ela é previamente aprovada pelos poderes concedentes, depois ele é levado à agência reguladora, a agência reguladora confere a necessidade da obra, a quantidade de material que vai ser utilizado e a estimativa de custo, e nos autoriza a executar. Depois que nós executamos com recursos próprios. Depois que nós executamos, a agência confere nota fiscal a nota fiscal daquilo que foi executado e autoriza que aquilo seja passado para o equilíbrio do contrato. Quer dizer, entra numa conta de mais ou menos dentro da concessão. Então, esse compromisso que eu tenho, a concessionária tem todo o interesse de acelerá-lo, ele tem que ser dentro dessa norma técnica regulatória de que verifique isso, pegue as devidas aprovações, faça os cálculos de orçamento. Então, respeitado esse trâmite, temos, sim, todo o interesse de acelerar. Então, Vossa Excelência nos afirma que, para resolver esse problema dos pontos clandestinos, nós teremos que ultrapassar por toda essa burocracia, referente, inclusive, ao realinhamento contratual da Prolagos. Eu não diria realinhamento, é o cumprimento do contrato, né? O contrato ele tem etapas, ele tem uma mecânica de como é que ele tem o... A revisão quinquenal, isso é importante para o conhecimento de todos, né? A cada 5 anos, a agência reguladora abre um processo de que verifica quais foram os investimentos feitos nos últimos 5 anos, se eles foram para mais ou para menos do que havia sido estabelecido no contrato original, faz a conta, verifica quais os novos investimentos para os próximos 5 anos que os poderes concedentes querem. Voltando a dizer, a concessionária ela é executora, a política continua sendo uma política do Estado, uma política pública. Então, a concessionária recebe essa demanda dos poderes públicos, calcula e apresenta quais são as soluções técnicas e o custo disso. Aí a agência reguladora analisa, então, os 5 anos para trás, o que foi feito, analisa os 5 anos para frente, o que se quer se fazer, e se estabelece uma adequação ou não. Do contrato. Mas não é mudança do contrato, é o próprio cumprimento do contrato. Senhor presidente, de uma maneira objetiva, a Prolagos teria a intenção de atender o pleito da população no que se refere a extinguir a cobrança de taxa mínima da água?
eu tenho que discorrer um pouquinho sobre o tema para poder fazer sentido a minha resposta, por favor. Pois não. O sistema de saneamento, isso não é específico da Prolagos, né? Ele tem uma necessidade de uma infraestrutura disponibilizada permanentemente para que o cidadão, quando ele fizer uso, ele abrir a torneira, você tem um cano passando na frente da casa dele, ligando na residência dele, a água disponível. Então, ela tem que ter permanentemente um investimento disponível para isso. A maneira que se faz comumente, e é o que é feito no Brasil, de maneira quase que totalitária, é estabelecer que a forma de remunerar essa disponibilidade que a infraestrutura traz consigo, o custo, usando ou não usando, é estabelecer um patamar mínimo de consumo, que, a partir dali, você paga o consumo individual do metro cúbico. Até aquele valor, é garantido de que ele tem o direito de consumir aqueles valores, mas que também, se ele não consumir, é como se fosse uma assinatura. Isso é muito comum em vários outros segmentos. Então, por exemplo, quando você pega a bandeirada de um táxi, para evitar que o sujeito entrasse no táxi, andasse 100 metros, descesse do táxi, pagasse 50 centavos, o outro pagasse R$2, se ele andasse 2 quarteirões, existe uma bandeira mínima do táxi. A partir dali, você cobra a quilometragem. A mesma coisa, o metrô, ele tem uma tarifa que é várias estações, se o sujeito descer na primeira estação ou na segunda, ele tem uma tarifa cheia. A mesma coisa a TV a cabo, quando vende um pacote, se você tem 50 canais e usou só 2 ou 3, ela te disponibilizou aquilo, ela teve um custo para fazer isso. No sistema de saneamento, diferentemente até de outras concessionárias, eu fui executivo durante muitos anos de telecom, e em telefonia celular você consegue remanejar equipamentos e colocar antenas em função da quantidade de pessoas que vai estar num determinado evento. O sistema de abastecimento de água e de coleta de esgoto, ele tem uma baixa elasticidade. Uma vez feito o sistema, construído as redes, nós temos 2.700 quilômetros de rede de água, nós temos uma estação, nós temos aí 100 estações de bombeamento, nós temos toda uma infraestrutura que está ali construída à disposição. Então, a remuneração desta tarifa, o que algumas concessionárias encontraram como solução para esse problema que volta e meia ele aparece, e nós não nos furtamos dele, ele pode ser uma boa solução, desde que façamos a construção disso junto com a agência reguladora, é de pensar num valor qualquer, de disponibilidade, um valor fixo, mais módico, que o sujeito pague isso como se fosse uma assinatura, e aí a leitura que é feita no hidrômetro vai prevalecer aquilo. Então, se ele tem a casa fechada, ele vai pagar aquela tarifa mínima, um valor mínimo, menor do que hoje, se ele não usa. Se ele usa só 3 metros cúbicos, ele vai pagar os 3 metros cúbicos. Mas é importante a acessibilidade de todos, em especial desta casa, para entender o seguinte, regiões como a nossa região, que tem uma sazonalidade muito grande, nós temos mais de 40% das economias das habitações nossas, que elas são fechadas, ou elas consomem até 3 metros cúbicos. Elas são as casas que ficam fechadas de veraneio. Então, se nós, desatentamente, eliminarmos a cobrança da tarifa mínima e passarmos a cobrar o metro cúbico direto daquilo que é consumido, sem nenhum tipo de assinatura, o metro cúbico teria que ser inflacionado a um valor que seria punitivo para o residente. Não é justo que o residente, nós estamos falando de 420 mil pessoas residentes numa região que tem uma sazonalidade que chega a 1.300.000 pessoas. O nosso contrato ele prevê que, além de eu atender os 420 mil habitantes, eu tenho que ter estrutura, prontidão para atender 70% a mais. Então, os nossos equipamentos, a nossa projeção foi feita não para 420 mil residentes, foi feita para mais de 700 mil, que é exatamente para poder, na sazonalidade, poder atender a esse fluxo de pessoas. Só que esta sazonalidade ela supera muito mais do que os 700 mil, os 70%. Ela multiplica por 3. Nós temos cidades como Arraial do Cabo, que sai de 30 mil para 200 mil pessoas durante 10 dias, durante 12 dias. Daí que gera toda essa verdadeira operação de guerra que nós fazemos,
Porque seria muito simples, Excelência, muito simples. Aliás, a agência já fez essas contas, custaria mais de, se eu não me engano, aproximadamente 400 milhões de reais, a empresa se projetar e estabelecer um equipamento e toda a sua infraestrutura para atender 1.200.000 pessoas, para não ter nenhum tipo de problema no verão. Mas seria injusto, com os 420 mil, pagar por uma estrutura de 1.200.000, se só são 11 meses do ano, 420. Presidente. Eu não consigo ter elasticidade. Presidente, eu agradeço a resposta das perguntas. Antes de passar... Só lembrando, desculpa, Pois Excelência, o meu advogado está me lembrando que a tarifa ela é um componente do contrato. Sim. Então, nós não arbitramos a Sim. tarifa. Isso, e ainda, a título de esclarecimento, o que se fala muito de eventual descumprimento da legislação, e é citada uma legislação do Estado, essa legislação ela proíbe a cobrança por estimativa, e ela detalha o que é a cobrança por estimativa. Em diversas cidades, eu mesmo vim de uma cidade que eu dirigi, que é Manaus, dirigi a concessionária lá, em muitas dessas cidades, elas não têm a hidrometria, o hidrômetro, em 100% das residências, por N razões. Então, tem um percentual grande de cobranças que é feita por estimativa. A lei estadual aqui não permite essa cobrança. O que é cobrança por estimativa? Se define, a priori, que uma casa que tenha 3 pontos de... Presidente, nós temos conhecimento do que se trata. Eu queria agradecer as respostas de Vossa Excelência às minhas perguntas. Antes de passar aos colegas deputados, e aí sem entrar no mérito da responsabilidade ou não, a gente pode observar que houve uma melhoria em razão dos índices de aplicação de recursos no saneamento, uma melhoria nos índices de saúde pública do município. Isso com base na palavra de Vossa Excelência, num modelo possível à época, um modelo possível. Só que a gente tem que observar hoje que esse modelo possível não é o modelo necessário, e o contrato ele é ineficiente para atender aquilo que o interesse público primário exige, que é a balneabilidade da lagoa, que, na verdade, é a preservação do meio ambiente, em que pese todos os argumentos de cumprimento dos aspectos contratuais. Então, sim, é um modelo possível que a Prolagos cumpre, mas que, ao meu ver, e aí é a minha impressão pessoal, porque vivo em Cabo Frio, vivo de frente para a Lagoa, é um modelo que não deu certo, e eu não preciso ser nenhum especialista para ver que a Lagoa de Araruama hoje vive em lama. A Lagoa de Araruama, se não estiver morta, está morrendo. E o que a gente objetiva aqui, senhor presidente, na verdade, o poder concedente é quem aplica as políticas públicas de saneamento. E o poder concedente começa a observar, e não é preciso ser especialista, volto a dizer, começa a observar, e o clamor da população indica isso, que esse modelo originário, que era o possível lá, realmente vai nos levar a ter a Lagoa de Araruama igual ao que temos hoje na Baía de Guanabara. E lá na frente, as gerações futuras vão lembrar dos gestores públicos como aqueles que deram um mero cumprimento a um modelo contratual possível. Então, antes de passar a palavra aos demais deputados, eu gostaria que Vossa Excelência refletisse para as próximas reuniões e audiências públicas na possibilidade de, independentemente do contrato que existe, porque a empresa concessionária tem um lucro absurdo às custas da população de Cabo Frio, teve sua relevância na evolução do sistema de saneamento, teve sua relevância, mas hoje não é suficientemente adequado para aquilo que a população precisa. Então, gostaria que Vossa Excelência pensasse, juntamente com o grupo econômico, na possibilidade de apresentação de uma proposta de solução imediata para o despejo de esgoto clandestino que existe, os pontos que já estão identificados, e uma avaliação sobre a taxa mínima que é cobrada do consumidor. Objetivando o quê? Não a análise contratual, objetivando o interesse do poder concedente, que não pode ser diferente, dissociado do interesse da população da região dos lagos. Gostaria de passar a palavra ao excelentíssima senhora vice-presidente Zeidan Lula, que gostaria de fazer algumas perguntas. Bom dia.
Quero, a princípio, agradecer a presença de todos, parabenizar aqui o nosso presidente, doutor Serginho, pelo encaminhamento dessa CPI, que se faz emergencial, não é? Esse trabalho que Vossa Excelência implementou aqui na Casa, para uma das regiões mais belas. Eu sou vice-presidente da Comissão de Turismo, mas para um assunto emergencial que a gente precisa acabar, no final do relatório dessa CPI, com resoluções de fato para uma das regiões mais belas do Estado do Rio de Janeiro, se não do Brasil. Precisamos, né, como colocou Vossa Excelência aqui, fazer com que nossas lagoas na região sobrevivam, já que estão, na verdade, morrendo. E é um crime ambiental muito grande. Pelo que foi colocado aqui, o senhor falou sobre o projeto de rede separativa para o tratamento de esgoto, falou sobre algumas ações que dependem, né, da agência reguladora, sobre a autorização do poder concedente, mas existe um consenso entre os poderes locais, aí temos aqui um representante de algumas prefeituras e do legislativo local, de que não há esse diálogo. Muitas prefeituras, muitos governos municipais acabam não participando, são tomados de surpresas quando algumas obras já estão sendo autorizadas para execução. Então, eu gostaria de perguntar como é que é definido esse cronograma de obras, se a empresa ela busca esse diálogo, se a gente pode melhorar essa relação com o poder local de cada município, dos 5 municípios onde a Prolagos atua. Então, essa seria uma pergunta. A outra é sobre a questão das fortes chuvas. O senhor falou aí sobre o período de balneabilidade das praias, 60%, 40% é proibido. Da lagoa, né, a gente precisa ter esses dados referentes à lagoa. E como é que a empresa atua nesse período, que é exatamente o período que a gente está vivendo hoje, março, né? As águas de março, janeiro, fevereiro, março, são os períodos de maior quantidade de chuvas. E sobre a análise da água, eu tenho algumas perguntas, presidente, também para a Genersa, não sei se eu posso fazer depois, mas sobre a análise da água tratada, como que é feita essa relação, se o INEA, como é essa participação do INEA, né, nessa questão do acompanhamento da Genersa sobre a qualidade da água. Então, eu gostaria até de sugerir aqui, presidente, que a gente possa solicitar aqui à Casa, que a gente tenha um corpo técnico para acompanhar, fazer uma diligência para que a gente possa acompanhar uma análise da qualidade da água em alguns pontos, né, a serem deliberados aqui nessa comissão. E, em relação à Genersa, eu faço agora? Não, depois nós ouviremos o presidente da Genersa. Porque a participação do INEA não ficou muito clara, é um órgão importante, e como é que isso é feito em relação à Genersa, no que se refere à análise da água e autorização para os projetos. Excelência, a primeira pergunta a respeito de como é feito, como são estabelecidas as prioridades das obras na região, nós temos que, por dever, antes de encaminharmos as propostas de obras para a agência reguladora, nós temos que ter o aval dos poderes concedentes a respeito daquela obra, da necessidade do aval, literalmente. Isso é exercido, nós temos os poderes concedentes eles estão organizados através de um consórcio. Esse consórcio tem todo um ritual específico e ele representa, com a participação dos 5 prefeitos, ele representa o canal de comunicação com a Prolagos a respeito das suas prioridades. Depois, aquilo é chancelado junto à agência reguladora e passa-se, então, aquilo que eu discorri da execução, do acompanhamento por parte da agência, verificar se está dentro do conforme, né? Eu não tenho, e não poderia ser diferente, nós não temos autonomia para executar algo a nosso prazer, desconectado da autorização prévia do poder concedente e da chancela da agência reguladora. Então, o consórcio acompanha esse cronograma de obras? Consórcio e a agência. E a agência. E a agência, sem prejuízo de outras, né, da sociedade de um modo geral, né, das câmaras municipais. Porque as queixas, né, eu acho que todos os deputados aqui sabem, há uma queixa muito grande dessa
desse acompanhamento, exatamente, então, do consórcio dos 5 governos ali, dos municípios, na participação, no acompanhamento dessas obras que são executadas. A segunda pergunta que Vossa Excelência fez sobre a questão da chuva, como é que nós atuamos, nós temos toda uma estratégia de reforço na parte... As chuvas, elas prejudicam bastante o sistema de tratamento de esgoto. Então, nós temos todo um reforço de equipamento para que o período de chuva a gente consiga atravessar sem maiores complicações, mas eu volto a frisar essa tipicidade, mas é tipicidade mesmo, vocês não vão encontrar isso aí em outras concessões, talvez uma aqui e acolá, mas é muita exceção. Quando você dispõe de rede própria de coleta de esgoto, a concessionária, a tal rede separativa que eu me refiro, ela responde pela eficiência do seu sistema. Se a cidade está inundada, se os bueiros estão entupidos, se está havendo extravasamento, se a rede de drenagem está quebrada, seja lá o que for, e a gente vê todos os dias nas reportagens o que acontece com as cidades com as chuvas, né, nas áreas urbanas, chuvas grandes, isso aí é muito bem separado. A empresa de saneamento, que cuida da coleta de esgoto, da prefeitura, que cuida da rede de drenagem, né? No nosso caso, como o modelo nos coloca juntos, né, apesar de termos convênios, documentos formais, estabelecendo que a responsabilidade e os custos da operação e manutenção da rede de drenagem é das prefeituras, eu só posso fazer a interceptação a jusante da rede de drenagem, então, nós sofremos, na performance do nosso esgoto, nós sofremos essa questão das redes de drenagens. Então, assim, é um quadro muito mais complexo do que o dia a dia, porque, assim, desculpe, mas no popular, se um bueiro está vazando e está saindo esgoto na frente de uma casa, a tendência das pessoas é dizer, esse é problema da Prolagos, né? Ela não está errada. Só que a Prolagos vai captar esse esgoto lá na saída, no término da drenagem. Então, ela não é um problema técnico da Prolagos, mas ele é um problema... Daí que eu digo que a evolução do modelo vai passar por redes separativas, porque é muito difícil você conciliar essas questões todas. Nós teríamos que ter uma capacidade de investimento e de manutenção das prefeituras em cima das suas redes de drenagem, de tal maneira que essa eficiência fosse completa. Então, em período de chuva, nós prestamos todo o apoio às prefeituras de uma maneira assim, espontânea, né? Colocamos caminhão, vacol para ajudar a drenar esse acúmulo, fazemos limpezas de PV, colocamos a equipe ajudando a prefeitura, porque a responsabilidade tem que ser da prefeitura. Mas temos toda uma operação de parceria nesse sentido, né? Com relação à última questão da sua pergunta, em relação à análise da água, realmente, eu, como executor, a empresa, como operadora, ela não pode ser a responsável legal pela chancela da qualidade da água. Nós temos que ter obrigação, nós temos de ter o monitoramento, mas quem tem que dar a palavra tem que ser um órgão independente da própria concessão. Gostaria de passar a palavra ao nobre deputado Jorge Felipe Neto. O relator não deseja se manifestar antes, não? Ele me pediu para falar após Vossa Excelência. Ah, então, maravilha. Presidente, aliás, quero primeiro lhe elogiar a presidente dessa sessão, demais deputados. Vossa Excelência tem sido um grande defensor da região dos lagos. Ao criar essa CPI, deu um passo muito importante para que toda a região no entorno da Laguna de Araruama, especialmente o município de Araruama, que eu tenho um grande apreço, sei que Vossa Excelência é de Cabo Frio, volte a ser o que um dia já foi em termos de esplendor, em termos de captação turística, em termos de modelo bem-sucedido. Isso passa pela evidente balneabilidade da Laguna de Araruama. De fato, a questão do saneamento é um dos problemas, né? O outro, Vossa Excelência já bem encaminhou, com relação à dragagem, que eu acho que, para mim, seria o principal
principal problema da laguna, mas isso não é objeto aqui da CPI. Então, objetivamente, presidente, a gente vê, presidente Sérgio, uma grande mobilização, que, aliás, nunca ocorreu, de diversas prefeituras, câmaras de vereadores. Aliás, saúdo aqui não só o representante, o companheiro causídico do município de Iguaba, doutor Peter, mas também a todos os vereadores presentes, vereador, faço questão de saudá-los nominalmente, Josué Pereira, Wagner Azevedo Simão e José Vitor Coutinho da Costa, em torno da questão da Prolagos, diversas secretarias de meio ambiente, câmaras de vereadores. O senhor não acha que esse diálogo está meio prejudicado? Eu acho que está faltando zelo à comunidade local. Não precisariam vir até essa casa para obter as respostas que estão obtendo hoje. E esse movimento cresceu muito por conta justamente da questão da dragagem da laguna. Agora, com isso superado, parece que o governo do Estado vai fazer essa obra, essa mobilização se mantém justamente pela questão das obras necessárias no entorno da laguna. Então, a primeira pergunta que eu faço é como melhorar esse diálogo, acho que inclusive com a Genersa. Sendo bem objetivo, se puder responder em 1, 2, 3 minutos. Excelência, o diálogo ele pode ser aprimorado e a gente tem a humildade de entender que ele tem o que crescer, né? O que nós estamos procurando pautar na nossa gestão é ter um trabalho o mais científico possível, né? Porque, por todas essas peculiaridades que eu relatei aqui, da sensibilidade que a lagoa tem, a rede de drenagem serem dirigidas à lagoa, os intempéries vamos dizer assim, da natureza, uma série de coisas que acontecem, é muito natural, e eu acho isso aí positivo, que a sociedade não tem obrigação de entender tecnicamente. Então, você passa na frente da lagoa, está um paraíso. Aí, no dia seguinte, está a água turva. Que diabo é isso, né? O processo é o mesmo de tratamento, mas o que está acontecendo? Então, esses movimentos, eles chamam a sociedade a um certo achismo, no ponto de vista assim, acho que deveria fazer isso, deveria fazer aquilo, poderiam dragar aqui, poderiam abrir mais um canal. Então, o que nos coube fazer, e nós o fizemos realmente com todo esse espírito que o senhor que Vossa Excelência está nos desafiando, nós contratamos o que havia de melhor. E não contratei uma assessoria, nós contratamos a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que, juntamente com a Universidade Federal Fluminense, os dois fizeram uma parceria, fizemos um convênio, investimos durante um ano inteiro, o ano todo de 2019 foi de trabalhos em campo, em que as duas universidades, coordenada pelo COP, fez uma coisa que nunca foi feita na Lagoa. Foram feitas as medições simultâneas em diversos pontos da lagoa pelos professores para verificar profundidade, batimetria, movimento das marés, qualidade da água, todos os seus nutrientes, e se criou um baseline, que se criou assim, uma fotografia digital, através dos equipamentos da COP, do como é que é a lagoa, no seu estado, no inverno e no verão. E aí nós fizemos uma encomenda, Excelência, para construir cenários de intervenção matemático, sem precisar gastar dinheiro público, fazendo tentativa de acerto e erro. O que acontece? Hoje nós estamos preparados para conversar com a sociedade, através da COP, para mostrar o seguinte, o que acontece com a lagoa se nós dragarmos nestes pontos, antes e depois da dragagem. Eu mostro cientificamente, a COP vai nos mostrar isso. O que acontece com a lagoa se eu retirar todos os efluentes das estações que nós temos hoje e jogarmos para o mar, por exemplo, através de emissários marítimos, e não tivermos mais nenhum descarte dos nossos efluentes? Qual é a qualidade da água em todos os pontos da lagoa, no inverno e no verão, antes e depois? O que acontece com a lagoa se nós abrirmos um segundo canal de comunicação com o mar, na Praia Seca, fazendo com que ela tenha uma renovação maior, que foi medido o tempo de vida da água parada, etc. Então, nós temos hoje a oferecer para a sociedade, talvez assim, desculpe, vai talvez de um estilo pessoal meu, mais técnica, mais ciência do que achismo nisso. Então, nós queremos, sim, oferecer para a sociedade, e já estamos agendando aí, se eu não me engano, para o dia 7 de abril,
um grande seminário em que a Universidade Federal e a Fluminense vão apresentar o resultado desses estudos. Aí os entes envolvidos, vai ter um pedaço que é Prolagos, vai ter um pedaço que é o município, vai ter um pedaço que é o governo do Estado, que é o INEA, vai poder ver o seguinte, olha, custo-benefício, se eu gastar X milhões fazendo essa transposição, ou fazendo esse emissário, eu vou trazer um delta de qualidade da lagoa. Se eu gastar menos milhões com isso, mas eu tenho um resultado tão bom quanto, para que a gente possa tomar as decisões de política pública, e não mais de simplesmente operação. Quando levarmos o que a nobre deputada colocou, como é que são feitas as prioridades, nós temos, sim, uma responsabilidade de fazer com que o poder concedente seja mais instruído tecnicamente, mais informado por nós a respeito da capacidade das decisões. Né? Não é muito simples dizer o seguinte, olha, vocês aqui decidem, eu executo. Não. Nós estamos levando qualidade através desse trabalho, que eu estou depositando muita expectativa de que nós possamos, através dele, através de estudos específicos, complementares, a gente possa ter decisões técnicas a respeito da lagoa. Prosseguindo, presidente. Bom, essa é uma pergunta mais justamente desafiadora em termos de recomendação do que propriamente... E agora eu começo propriamente a questioná-los. Pelo que eu entendi da resposta, e por isso fiz a pergunta anterior, pela resposta do senhor, a solução do problema depende muito de questões ligadas à revisão quinquenal, que inclui tarifa, meta, plano de investimento, meta já cumprida, enfim, é um cálculo muito complexo, né? E que tem o seu foro apropriado na Genersa, mas que a solução do problema, ou seja, a galeria de cinturão, a criação justamente de uma estação terciária, que hoje ali não existe, as estações ou são primárias ou secundárias e todas muito antigas, dependeriam dessa revisão. Entretanto, me consta que vocês já obtiveram administrativa e judicialmente 25% de reajuste positivo nas tarifas, incluindo a autorização da Genersa para realizar a obra do canal de Itajuru e a criação de uma estação terciária, que justamente a ligação seria feita por esse canal. Se entendi errado, depois o órgão técnico pode me corrigir. Mas por que isso não foi feito até o momento, uma vez que já foi incluso no plano de investimento? Ou autorizado a se incluir? Né? Nós não possuímos ainda as aprovações necessárias para executar nenhuma obra que não tenha sido realizada. A obra que não foi realizada ainda, e eu já citei algumas, nós temos alternativas dos cinturões, eles foram apontados administrativamente. Logo que eu cheguei em agosto de 2018, Excelência, eu tive a oportunidade de apresentar numa audiência pública em São Pedro a proposta dos poderes concedentes para o próximo ciclo. Nós estávamos em 2018, falando em ciclo de 2019 e 2023, em que a gente apresentava uma proposta balizada pelos poderes concedentes de completar os cinturões numa regra de 20% a cada ano. Então, nós teríamos, durante 5 anos, de 2019 a 2023, a execução desses pontos que faltava de captação. Apresentamos apenas administrativamente para uma decisão com valores estimados. Esse processo ele teve que ser paralisado por N razões, depois ele está sendo retomado agora, e, enquanto isso, nós tivemos a oportunidade, uma vez que o assunto voltou com muita fervura a respeito disso, nós saímos na frente, fizemos investimentos próprios e contratamos os projetos executivos para cada um desses temas. Eu tive a oportunidade de estar na agência com o Conselho, recentemente, convocado pelo presidente Luíde, e me comprometi, pedi um prazo agora até 30 de abril, para que a gente apresentasse, que é quando eu vou ter os projetos concluídos, os custos necessários, a complexidade da obra, para poder dizer, obra 1 dá para fazer em 10 meses, obra 2 dá para fazer em 2 meses, obra 3 tem que ser feita em 1 ano e 6 meses, obra 4, eu preciso de licença ambiental, assim, assado. Então, esse raio-x de obra a obra, nós devemos estar formalizando a agência até 30 de abril, para que se tome uma decisão dentro
do bojo da revisão quinquenal. É exatamente a ressalva que eu estou fazendo. Essas são medidas específicas. As outras medidas, o senhor falou, por exemplo, da terciária. Nós só Arraial do Cabo e Cabo Frio, Arraial do Cabo e Monte Alto e Cabo Frio não tem estação terciária, as outras têm estação terciária. Mas tem investimentos previstos nessa revisão também a respeito de Cabo Frio, que é o que mais incomoda a todos nós. Nós temos uma estação de tratamento de esgoto ali em Cabo Frio, que ela foi localizada, talvez no lugar, ela teve, não sei, eu não gosto de julgar o passado, mas como a drenagem toda vai para ali, ela foi localizada numa enseada que tem uma circulação péssima. Ela é, na verdadeira, uma enseada. Presidente, então, a saída do esgoto dela é nessa enseada. Então, nós já temos propostas para eliminarmos isso aí, ou fazermos transposição marítima, ou encontrarmos um outro jeito de fazer o lançamento desse esgoto saindo da Praia do Siqueira e num outro ponto, ou fazer simplesmente a transposição. Então, são decisões que estão para serem tomadas, de escolhas técnicas, né, que eu me subsidiei nesse trabalho que eu estou falando da universidade, para que a gente ponha em execução. É exatamente isso. Posso tentar ser objetivo e colaborativo, porque tem outros deputados. Bom, Vossa Excelência, Vossa Senhoria, no seu depoimento anterior, o deputado Serginho, disse que o problema seria a inclusão na revisão quinquenal. Essa revisão já está, aliás, ou na anterior, já prescreveu a realização dessas obras, inclusive a incorporação da tarifa. Enfim, para a realização dessas obras. Caso a Genersa julgue favorável, vocês se comprometem a realizar a galeria de cinturão nos determinados pontos, em especial na Praia do Siqueira, a realização da transposição do Rio Itajuru, a estação de tratamento terciário, porque eu pergunto isso porque essa CPI tem que ter objetivo. Quando a gente coloca todo mundo junto aqui, é justamente para que esse novelo de lã, né, fique linear e que as pessoas entendam os seus papéis, né, dar justamente visibilidade, emoção, fazer a coisa andar, que essa CPI existe. Respeito muito, deputado Serginho, o seu valor aqui enquanto defensor de toda a região dos Lagos. Respeito mais ainda a sabedoria popular e a vontade das urnas, né? E todos aqui estão imbuídos em ajudar a região dos Lagos a crescer, a melhorar, e isso passa necessariamente por vocês. Então, eu só quero um sim ou um não. A Genersa autorizando, vocês se comprometem? Sim, não tenha dúvida. Muito obrigado, senhor. Não tem. Vou passar a palavra ao deputado subtenente Bernard, só chamando o feito à ordem aqui com a aquiescência dos demais deputados, nós teríamos horário de até 12h30 para terminarmos essa sessão por força de outros agendamentos. Então, passo a palavra ao subtenente Bernard, e se os deputados aqui concordarem, a gente redesigna a oitiva do presidente da Genersa para outra data. Pode ser? Então, com a palavra, o subtenente Bernard. Boa tarde, Serginho. As minhas perguntas são simples, que é pergunta. Até agora, o senhor falou bem tecnicamente, agora vamos para a pergunta popular, que é que o povo quer saber, e por isso eu fui votado por ele. Primeiro, o senhor costuma cumprir lei? O senhor costuma cumprir as leis? É uma pergunta objetiva. É objeto da CPI. Onde eu vou chegar É porque ele deve estar desenvolvendo um raciocínio que é chegar. O presidente tem a condição de não responder. Sim ou não? O senhor costuma respeitar a lei? Sim. Então, por que o senhor não respeita a lei estadual 82.035, de 10/12/2008, que proíbe? Está aqui a lei, nós estamos também na Justiça, na 5ª Vara da Fazenda, para que faça, que obrigue o senhor a cumprir a lei, que é não cobrar por estimativa e consumo mínimo. Por quê? Essa estimativa, o senhor acabou de falar. Se o senhor vai numa casa que não tem um hidrômetro, o senhor pode calcular, lógico, a pessoa, essa casa é assim, ali é assim, uma estimativa. Mas se tem o hidrômetro,
Para que o hidrômetro o senhor vai cobrar por estimativa? Por exemplo, o cara pode gastar 10 metros cúbicos. Ele gasta 3, ele paga os 10. É o único lugar que o cidadão não é aplaudido por ter economizado, é na Prolagos. Então, o que acontece? Eu queria, está aqui a lei, que o senhor cumprisse simplesmente a lei. Só que a lei não vale, se essa lei está errada, que o senhor entrasse na justiça, ganhasse uma liminar e não cumprisse. Porque eu fico revoltado de 70 deputados fazerem uma lei, depois passar pela CCJ, depois volta para o presidente da Assembleia, aí a gente vota, aí vota de novo, aí para o governador do Estado, ele veta, aí volta o que vai acontecer, e o senhor não obedece à lei. O negócio é simples, é o senhor... Eu queria estar bem com o senhor, eu não tenho nada contra o senhor, como presidente da Prolagos, o senhor está bem, porque o senhor sabe o que fala, o senhor está falando certo. Só que, para mim, aqui, estão se dedicando muito o quê? No esgoto que é jogado na lagoa. Eu sou contra o esgoto, mas isso é mais técnico, eu não tenho essa técnica para discutir sobre o esgoto. Mas tem a técnica para discutir que está errado o cidadão pagar o que não consome. Ele não aceita. Não tem condições do cidadão pagar. O senhor fala, que a Prolagos se não compra. Pô, mas o senhor tem que ficar satisfeito. Se o senhor tem 400, se em Cabo Frio tem 200 casas, 50 casas, o cara fecha o registro dele, fica um ano fora. Quando volta, ele tem que pagar R$ 1.200. R$ 100 por mês por não ter gastado. O senhor acha isso justo? Então, é que eu pedi ao senhor, se o senhor pudesse, pelo menos, que o senhor cumprisse a lei. E outra coisa é aqui, ó. Perguntar ao senhor. O senhor, a Prolago, trata efetivamente da totalidade de volume de esgoto nos municípios que estão sob sua competência? Segundo, a empresa, neste município, exige ou não pagamento da taxa da respectiva? A taxa respectiva. Então, aonde que o senhor, por exemplo, trata efetivamente, a Prolago trata totalidade de volume de esgoto. E quais são os locais aqui da região do Lago que o senhor trata do esgoto da Prolago e vem em conta? E outra coisa, nós temos aqui também a outra lei nossa, Subtenente, que é... vou pedir para eles responderem as duas primeiras perguntas. Primeira... Excelência, a questão tarifária já foi respondida anteriormente, né? Não há necessidade de retrabalho em cima Questão de ordem, A questão presidente. da taxa mínima, ele perguntou expressamente sobre a lei estadual que veda a cobrança da taxa por Eu estimativa gostaria taxa de mínima. voltar. Não, Eu questão gostaria de voltar ordem, à antes, questão. presidente. Pois não. Isso também tem que ser em oitiva própria com a Genersa, cujos processos regulatórios estão tratando dessa questão da tarifa de disponibilidade, do final da tarifa de consumação mínima, né? Que é o que você falou, presidente, tem um custo para a água estar pressurizada, tratada, passando na sua porta e tal, e esses cálculos estão cabendo à Genersa, uma vez que a SEDAI está fazendo o piloto dessa adequação à lei, só para deixar isso esclarecido. Vou pedir para a Assembleia não se manifestar. Posso? Pode. Bom, deputado, excelência, nós já tivemos no passado, já conversamos, inclusive, na audiência de Arraial do Cabo, o senhor está lembrado, né? A questão é exatamente... E eu tive a oportunidade de responder um ofício ao senhor e ao Ministério Público, e aos PROCONs todas, esclarecendo essa questão desta lei estadual. Não há descumprimento da lei, porque a lei trata de não cobrar por pontos de consumo, o chamado não hidrômetro. O que o senhor está colocando, e eu entendo perfeitamente, o senhor está fazendo uma analogia do tipo seguinte, olha, mas é como se fosse a mesma coisa. Você está pegando aqueles clientes que têm menos de 10 metros cúbicos e está obrigando a pagar uma tarifa mínima. São coisas... Eu entendi o seu objetivo, já coloquei ao presidente no início, a Prolagos está inteiramente alinhada nessa busca de alternativas, junto com a Genersa, para se encontrar um outro modelo, de tal maneira que a gente estimule, inclusive, a economia que o senhor coloca. Se o sujeito só consome 3 metros cúbicos, ele pague os 3 metros cúbicos. Se ele viajou, a casa está fechada. Isso. Nós precisamos encontrar, como disse o deputado, o Excelência, né, o deputado Jorge Felipe, nós precisamos encontrar um mecanismo, e não somos só nós, todas as concessionárias têm que buscar isso aí. Nós temos um exemplo nosso praticado já em Campo Grande, o nosso grupo tem a concessão em
em Mato Grosso do Sul, em que foi feito exatamente Mas, presidente, um a modelo lei... nesse sentido. Só O senhor um está com a lei aí, né? A lei, o senhor deve ter visto o número da lei, mas o senhor não leu a lei. O artigo 2, ele fala o seguinte: a empresa concessionária, fornecedora de água, luz, gás, só poderão efetuar cálculos para fins de contas aos consumidores através da leitura do hidrômetro. Então, Certo. a lei é bem clara. Não, Ela fala que o senhor não pode cobrar nada que o cara não usou, não passou pelo hidrômetro. Excelência, eu não quero me alongar, mas até por questões que o presidente colocou, mas isso aí já teve tratativa, já tem documento junto cadastrado. Eu quero oferecer para a CPI essa documentação, perguntas, respostas do Ministério Público, pareceres da agência. Então, é um assunto já bastante tratado, do ponto de vista de cumprimento ou descumprimento da lei. Mas eu quero remeter para a solução prática mesmo. Então, vamos presidente, encontrar um novo modelo, vamos buscar uma alternativa. Na verdade, o que o subtenente Bernard quer é a mesma coisa que eu, Exato. que é acabar com a cobrança da taxa mínima, Vossa Excelência falou Exato. Porque o, no início Já da está oitiva. 100%. Porque, presidente, como ele falou, se o senhor fizer não, nós temos uma lei. Isso aí, a Prolagos, além dela ter esse problema do esgoto, que é sério, mas eu tenho outras pessoas mais importantes que entendem mais, como o deputado, a deputado Serginho, um pessoal que está aí observando, e eu vou porque eu entendo. O que eu entendo é isso, que eu sou uma pessoa, que eu sou do povo, eu sou deputado do povo, me orgulho disso, não quero falar bonito, se eu quisesse falar bonito, eu contrataria alguém da Academia de Letras. Então, eu sou povão e faço questão. O que eu sinto, o povo sente. E eu acho errado se o cara... Por quê? O senhor vai ganhar... O senhor é a água. O cara fecha o registro dele, como acontece. Aí fica um ano no Rio de Janeiro. Quando ele volta, ele tem R$ 1.200 para pagar de água sem usar nada. Então, se o senhor conseguir, através do deputado Serginho, da gente aqui, que pelo menos isso acabe, eu acho que eu vou ficar muito feliz com o senhor. Muito obrigado. Obrigado, subtenente Bernard. Vou transferir. Concedo a palavra ao nobre deputado Gustavo Schmidt. Bom dia a todos. Obrigado, presidente. Vamos tentar ser sucinto pelo horário avançado. Colocar, na verdade, queria, na figura do senhor, cumprimentar todos os meus colegas, cumprimentar também na figura do presidente Sérgio Braga, toda a equipe da Prolagos, sociedade civil, presidente da Genersa, meu amigo doutor Luíde. E no meu discurso de hoje eu vou colocar um pouquinho o dedo na ferida e, de fato, falar dos problemas que a gente sabe que estão acontecendo na região dos lagos. O senhor, presidente, mora lá, o subtenente Bernard também. E nós estamos aqui, como bem disse meu colega Jorge Felipe Neto, para, de fato, colocar propostas e equacionar esse novelo de lã de forma retilínea, como bem disse o deputado Jorge Felipe Neto. Tem em minhas mãos a primeira ACP, Ministério Público Federal, uma denúncia feita contra a Prolagos em fevereiro de 2018, 29 de junho de 2018, 13 de fevereiro de 2019. A ETA, localizada no município de Araruama, foi acusada de poluição, despejando resíduos de alumínio na Lagoa de Juturnaíba, em quantidade superior ao limite legalmente permitido, causando dano direto ao meio ambiente e à área de proteção ambiental da bacia do Rio São João, conhecida como APA do Mico-Leão Dourado. Em fevereiro de 2018, o ICMBio recebeu nota técnico-científica intitulada de Identificação e Avaliação de Impacto Ambiental do Descarte de Resíduos Sólidos Ricos em Alumínio de Estações de Tratamento de Água do Rio São João, de autoria de pesquisadores da UFRJ, dando conta de que as maiores concentrações de alumínio estavam próximas às áreas de rejeito das estações de tratamento de água. Os pesquisadores foram categóricos ao concluir que as concessionárias seriam as responsáveis pela contaminação da água, possibilitando o desenvolvimento de doenças como câncer e Alzheimer, senhor presidente.
foram realizadas 2 coletas por parte do ICMBio, na ETA da Prolagos, na Lagoa de Jutunaíba, em fevereiro e junho de 2018, no despejo de 2 canos da ETA que lançavam água escura. O material foi encaminhado, novamente, ao Instituto de Biofísica da UFRJ, que concluiu que a Prolagos despejou teores de alumínio superiores ao permitido, mas não só foram superiores, foram 190 vezes o valor permitido. Um verdadeiro absurdo. Foi, então, realizada uma reunião na Procuradoria da República em São Pedro da Aldeia, dia 12 de março de 2019, na qual representantes da Prolagos, ICMBio e INEA estavam presentes, e ficou acertada a nova diligência à específica ETA, por parte do ICMBio e INEA, para tratar da tubulação, das 2 tubulações que não constavam, no projeto inicial de licenciamento ambiental. Nessa nova diligência, no local, em 13 de março de 2019, tratou-se de diversas questões relativas ao funcionamento da ETA, e também foi realizada coleta pelo INEA dessa vez. Nos termos do relatório do INEA, o exame do material coletado desse poço, o INEA concluiu que a ETA estava descartando efluente novamente de alumínio, total superior ao limite definido. As conclusões do ICMBio sobre essa mesma diligência foram em direção às mesmas que o INEA relatou. Os danos são efeitos decorrentes do dano do despejo de alumínio nos corpos hídricos. Organismos aquáticos, problemas ósseos, anemia, doenças neurodegenerativas em humanos, distúrbios nervosos, presidente, natatórios, respiratórios, osmorregulatórios, endócrinos, hematológicos, cardíacos em peixes e óbito de peixes por sufocação. Essa infração, lembrando a todos, ocorreu dentro de uma zona de proteção do reservatório de Jutunaíba, interior da APA, Mico-Leão Dourado, prejudicando os objetivos, presidente Luigi, atrelados a essa área de fato, que são proteger a vida aquática e a fauna associada, especializada ou não, proteger a vegetação aquática associada, proteger os criadouros, berçários, garantir a qualidade do recurso hídrico para abastecimento de água, proporcionar condições sustentáveis para o desenvolvimento da pesca artesanal, profissional, amadora e da atividade de aquicultura, proporcionar condições sustentáveis para atividades turísticas, de lazer e recreação. Ou seja, um completo e total caos causado pela concessionária Prolagos em virtude desse despejo absurdamente elevado de alumínio no complexo de Jutunaíba. Além disso, gostaria também de dizer, através até da fala do presidente, doutor Sérgio Braga, que disse hoje categoricamente que a Prolagos, deputado Jorge Felipe Neto, não despeja diretamente esgoto nos seus corpos hídricos das suas áreas de concessão. Mas tem outra denúncia no Ministério Público Federal, na qual diz, e tem vídeos, eu gostaria também de saber, que quase que diariamente, ou até diariamente, a Prolagos desliga suas ETAs e ETs para uma economia operacional, deixando em seus corpos, colocando nos corpos hídricos da região dos lagos, literalmente, esgoto in natura. Eu gostaria, presidente, de pedir a Vossa Excelência e a Prolagos o edital de concessão e o termo de referência da Prolagos para verificar item a item, apurar qualitativamente metas e produtos percentualmente dessa concessão da Prolagos. Muito obrigado. Presidente, só uma questão de esclarecimento. Pois não. O nobre deputado refere processos em andamento e a defesa dos processos em andamento são feitos no âmbito judicial, motivo pelo qual não entende pertinente responder, ademais, que são questões que
extrapolam o objeto da resolução que instaura a CPI. Vossa Excelência, enquanto defesa técnica, invoca o direito dele de ficar em silêncio. Exatamente. Isso já foi definido no início dessa reunião. Eu só quero, presidente, que Vossa Excelência consigne que a minha discordância com relação à questão do objeto. Não entendi. Faz parte do objeto, é evidente que faz parte do objeto dessa CPI, o questionamento tratado com relação ao direito de defesa e o direito ao silêncio, isso é inquestionável e absoluto. Sim. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Já avançamos a hora que a gente tinha para fechar a reunião de hoje. Queria pedir minhas escusas ao representante de Guaba, de Búzios e Cabo Frio, pela impossibilidade do tempo permita a vocês fazer o uso da palavra. Queria agradecer a presença do presidente da Prolagos, presidente da Genersa, pedindo as minhas escusas por não haver tempo de ouvir Vossa Excelência. Nós designaremos nova data, comunicaremos a Vossa Excelência. Não sem antes terminar, senhor presidente, reavivando aquilo que eu tive a oportunidade de falar a Vossa Excelência. Essa CPI tem um objetivo claro: trazer solução imediata para o problema do derramamento de esgoto clandestino na Lagoa. Outro ponto a ser debatido, eu, subtenente Bernardo, invocamos isso, que é a cobrança da taxa mínima de esgoto. Esses são os principais focos de água, perdão. Gostaria que Vossa Excelência pensasse com o grupo e trouxesse uma proposta de solução, porque nós vamos a fundo na CPI, doa quem doer, até alcançarmos objetivos de um modelo que era o próprio naquele momento, o possível naquele momento, mas que hoje a gente entende que não é o necessário para os interesses públicos. Então, nada mais havendo a tratar... Presidente, Pois não. só um minuto. Gostaria de solicitar, né, se o Vossa Excelência achar conveniente, que os representantes dos governos municipais, das prefeituras, dos municípios aqui, oficialmente, né, representando os governos, que tragam na próxima audiência, né, que se sintam convidados, obviamente, mas que tragam as perguntas por escrito para que possam constar aqui na CPI os questionamentos dos governos municipais. Está deferida o questionamento e, na oportunidade, eles mesmos poderão fazer os questionamentos. Agradeço a presença de todos. Nada mais havendo, dou por encerrada essa reunião.